Olá, esse é o Fox Pública, podcast da Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Ciências Sociais. Eu sou Evandro Cruz Silva, sou sociólogo e membro do Comitê de Cidadania e Violência da Associação Brasileira de Antropologia. E hoje nós vamos receber a Juliana Farias, professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, uma grande amiga e também antropóloga com décadas de experiência nos temas da violência de Estado, em especial nos estudos sobre a relação entre tais violências e o cotidiano de favelas do Rio de Janeiro, e também no cotidiano dos seus moradores. Antes de iniciar o episódio, queremos esclarecer que este se trata de um episódio extra, pensado como resposta e forma de reflexão frente à chacina ocorrida nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, no dia 28 de outubro de 2025, e que deixou mais de 120 pessoas mortas. Agradecemos imensamente Juliana Farias e Evandro Cruz Silva por terem atendido de imediato ao nosso convite para essa conversa. Ju, querida, eu queria começar essa entrevista que é de um tema tão brutal, né, e perverso quanto uma chacina, falando sobre a vida, né, antes de tudo, né, falando, antes dessas pessoas, antes do Estado chegar para matar essas pessoas, existe uma vida, favelada, existe uma vida nesses lugares, e como a gente está fazendo um podcast, né, de âmbito nacional com a nossa associação de pesquisadores, eu queria que você explicasse um pouco, né, tomando como pressuposto, né, de que as operações policiais são um cotidiano nas favelas do Rio de Janeiro, isso acontece reiteradamente todos os dias, algumas muito espetaculares e outras não. Como os coletivos de favela reagem a essa realidade, né? Como é que os coletivos que você conhece se organizam e atuam para reagirem a esse cotidiano de impulsões e operações? Tem uma variação muito grande, né, eu acho que uma das coisas mais importantes quando a gente está falando sobre favelas, sobre periferias, né, mas aí pensando especificamente Rio de Janeiro, né, é que uma favela é muito diferente da outra. Embora muitas favelas compartilhem de um histórico de luta semelhante, a luta por água, a luta por eletricidade, né, a luta pelo direito à moradia, né, adequada. Então, assim, tem uma série de processos históricos, políticos que são comuns, mas as favelas são muito diferentes umas das outras. Isso depende tanto de qual pedaço da cidade a favela tá, né, então as favelas que ficam na região mais turística, de praias, né, elas vão ter um determinado acesso a serviços que outras favelas que estão em outros locais não têm. Mas pensando especificamente nessa região que pega ali, né, um corredor, digamos, que vai do centro para o aeroporto, que é onde estão localizados ali os complexos do Alemão, da Penha, Serra da Misericórdia, né, a Maré, com todas as favelas que compõem a Maré, a região do Jacaré, a região de Manguinhos, né. A gente está pensando ali um corredor que ficou muito visado, especialmente a partir do reordenamento urbano para os mega eventos, para a COP e para as Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Mas se a gente pensa num histórico, que é o que eu aprendi com o movimento de mães familiares, é pensar essa cronologia gigantesca de chacinas a partir da chacina de Jacari, né. Então eu teria que começar falando, então, do coletivo das mães de Jacari, e aí a partir de então, pensar esses outros coletivos. Mas eu acho que tem, uma mudança muito importante, a partir de 2013 especificamente, que tem a ver com o crescimento dos coletivos de mídia locais que fazem a cobertura dessas ações. E aí, no alemão, por exemplo, o Instituto Papo Reto, né, tem o Raízes em Movimento, que atua há muito tempo lá, tem coletividades organizadas politicamente há muito tempo nesses territórios. Então, quando a partir de um determinado momento, essa questão da autorrepresentação favelada, ela cresce, e aí os coletivos de fotógrafos populares começam a se fortalecer, a se formar. Teve a Escola na Maré, a SPOC, né, de fotógrafos que, assim, dali surgiram profissionais muito importantes, Naldinho Lourenço, Ratão, enfim, tem Valdean, tem vários fotógrafos, por exemplo, que passaram a atuar também nesse momento em que acontece um episódio violento, né. Então, existe uma execução sumária, e aí tem aquele coletivo que está pronto para fazer o registro, né. E aí isso se junta
com uma tecnologia também, de resistência e de luta local, que é um aprendizado dos próprios moradores entenderem que não pode deixar a cena do crime ser desfeita, né, que é algo muito recorrente, né. Então, com o passar do tempo, e aí é importante falar da atuação da Rede Contra a Violência, né, que é o coletivo que eu acompanho, né, há mais tempo, especificamente há 20 anos, né, como apoiadora, e que é um coletivo que eu vi se formar e que eram os próprios familiares, as próprias mães das vítimas, irmãs, né, tem a Patrícia Oliveira, que é irmã do Wagner, que é o único sobrevivente da chacina da Candelária, a Maria Dalva, mãe do Tiago, que foi uma vítima fatal da chacina do Borel, né, a Márcia Jacinto, mãe do Henri, que foi uma vítima também de execução sumária em 2002. Então, assim, eu estou falando de casos muito antigos, de familiares que estão nessa luta há muito tempo e que elas vão ensinando umas para as outras a como fazer quando acontece alguma coisa, né, a quem procurar, né, quem você vai procurar na defensoria pública, com qual núcleo você vai conversar, como que você vai conseguir, por exemplo, testemunhas que falem, que possam dar um depoimento, porque até isso são as famílias das vítimas que fazem também, né, a investigação, que não seria o papel dos familiares, mas enfim, acho que dando o panorama mais geral, eu diria isso. Ontem, quando você fez a fala, eu fiquei meio com esse negócio inculcado, né, a gente aprende a nossa história das nossas ciências sociais muito baseado na relação entre movimentos sociais e academia, né, pós-redemocratização, né, dos movimentos de base e tudo mais, né. E agora te ouvindo falar, isso acendeu um pouco uma lâmpada na cabeça, assim. Você acha que essa motivação para autorrepresentação que dá essa virada de chave, seja que os movimentos de moradia, movimento de água, movimento de creche no bairro, vai se localizando e vai pautando a violência de Estado? Porque às vezes fica a ideia de que não existia violência de Estado, né, que agora ela existe e tudo mais, mas você acha que o que está mudando é a qualidade da representação? É isso? Eu não sei, enfim, é delicado, né, pensar se não existia, né. Eu acho que a violência do Estado nas favelas sempre existiu. O que muda é de qual parte administrativa essa violência está chegando, né. Então, se a gente pensa, por exemplo, que em algum momento eram as secretarias de habitação ou até mesmo de saúde que iam fazer um papel de intervenção mais violento, e aí eu vou precisar explicar, né, por que que eu estou falando que é violento, né. Porque você não aceitar as formas de vida locais, tratar essas pessoas como pessoas que são sujas, como pessoas que são amorais, como pessoas que não sabem utilizar o vaso sanitário, né, porque é sobre isso que a gente está falando aqui, né. Então, assim, você querer intervir na forma como a pessoa vai construir a casa dela, na forma como a pessoa vai organizar a rotina de higiene dela, e tudo isso vai criando um olhar, né, aqui no Rio de Janeiro, foram os profissionais, né, por exemplo, que acompanharam a reforma do prefeito Pereira Passos, né, na cidade, então tem todo esse debate também de uma higienização urbana, né, que acompanha esse início do olhar, que é um olhar já de criminalização para as favelas e seus moradores e suas habitações desde sempre. Então quando você que é um representante do poder público, classifica aquele lugar como o câncer da cidade, você está construindo uma visão sobre aquele território muito nociva. E quem produziu isso no início não foi porque, não era assunto de secretaria de segurança na época, né. E aí eu estou falando muito do início do surgimento mesmo das favelas e do início também de construção dos parques proletários. Então eu estou falando aqui de Código de Obras de 1937. Então, assim, desse olhar, né, por isso que também essa definição, né, que depois caiu de aglomerados subnormais, né, você classificar dessa maneira determinados territórios, né, produz uma visão, né, desse distanciamento, desse outro, né, e é um outro que você, além de não se reconhecer nesse outro, você quer a eliminação desse outro, porque ele produz problemas para a cidade, ele produz a partir desse olhar, né, a favela é vista como o grande foco irradiador de toda a violência urbana. Aí ela vai se tornar, então, um problema de segurança pública, né.
mas administrativamente pensando, a favela sempre foi vista como um problema. Só foi mudando quem, classificava esse lugar como problemático, né, quais profissionais de quais áreas dessa administração pública. E quem reagia também, né, a essa classificação e essa administração. Tem um jogo de lado a lado que é muito forte. Eu ainda fiquei pensando nessa coisa dos coletivos de mídia, né, uma coisa que me pegou um pouco de surpresa, porque eu não tinha pensado nisso, né. Qual o papel dessa ideia de autorrepresentação favelada? Quanto isso é capaz de nos pautar, nosso trabalho enquanto cientistas sociais, né? Quanto isso é capaz de reverter a tendência da gente classificar o outro, né? Sim, é. No início mesmo, assim, isso eu tô falando aqui de início dos anos 2000, tá. Tinham, que eu me lembre, 2 projetos importantes, esse da Maré, da Escola de Fotógrafos Populares, e um projeto que aconteceu no Santa Marta, que chamava Olhares do Morro. Até tem um trabalho que é uma referência para mim, assim, uma pesquisa da Fabiane Gama, que é professora da Federal do Rio Grande do Sul. Hoje ela trabalha com outros temas, mas ela trabalhou uma grande parte, né, com fotografia e essa construção da autorrepresentação a partir do Olhares do Morro, né. Na Maré, essa escola, por exemplo, tem é isso, a parte de comunicação comunitária da Maré é muito forte, né, a Gisele Martins está aí como um grande nome, assim, uma jornalista premiada, e no início dessa atuação dos coletivos, era na verdade uma contraposição ao que aparecia na mídia hegemônica. Como a favela é mostrada na mídia, como a favela é mostrada a partir desses grandes veículos da mídia corporativa, que é sempre dessa forma, é um foco irradiador da violência na cidade, né. É um problema, como resolver esse problema? A favela não aparecia de outra forma. E aí, a questão da autorrepresentação é bom, a gente quer escolher como a gente vai aparecer. Então a gente quer mostrar nossas festas, a gente quer mostrar a festa junina, a gente quer mostrar as pessoas mais idosas da nossa favela, quem são as figuras, né, que nos inspiram. Então, tem toda uma construção, e isso não significa que essas pessoas também não fossem registrar a violência. Só que aí o registro da violência vai acontecer a partir desse lugar da denúncia, né. Então, assim, tem uma foto emblemática do Naldinho Lourenço, que é um grande fotógrafo da Maré, do Matheus, que foi vítima da violência policial em 2008, e aí o Naldinho tira uma foto da mão do Matheus com uma moeda de R$ 1, porque ele estava indo comprar pão. O Matheus tinha 8 anos de idade, uma criança negra que estava indo comprar pão. E nessa época, por exemplo, não tinha rede social para essa imagem circular. Eu estou falando de um período pré-Facebook, muito, muito antes de Instagram. Então, assim, a possibilidade de você registrar determinadas imagens e fazer essa imagem circular, ela também foi se ampliando, né. Então, se essa fotografia do Naldinho ela chega por e-mail, depois de 2013, né, por isso eu também fiz essa marcação, tem toda uma ampliação, de possibilidades de circulação de imagens e também de acionamento de mídia ativistas capazes de dar uma cobertura diferente dessa que a mídia hegemônica faz, né. Então, essa questão da autorrepresentação é muito, muito importante. Não é um tema de pesquisa meu, mas eu aprendo muito vendo esses coletivos atuarem, né. Então, assim, o Maré Vive, para mim, é um grande exemplo, né, uma página criada por moradores da Maré para dar a própria versão dos fatos a partir da ocupação do exército, né. Então, assim, tem o museu que o Valdean criou, né, que é um museu que ele carrega dentro de uma caixa, com fotos históricas da Maré. Então você pode ver também toda a parte das festividades e da comida e do lazer, das interações cotidianas, as feiras, enfim, essa vida vai aparecer nesses registros também. Eu fico pensando nisso, Ju, o quanto essa capacidade de autorrepresentação, ela gera também no asfalto um acirramento daquilo que você falou ontem, né, não tem como quantificar o nojo, né, não tem como quantificar o racismo, não tem como quantificar a vontade de que o outro desapareça. Eu fico pensando na imagem do Cláudio Castro sendo aplaudido numa igreja, né, cheia de pessoas brancas, né, e ele sendo aplaudido. Como é que você vê essa relação, né, entre o crescimento de uma capacidade de autorrepresentação e um acirramento do ódio em relação à vida favelados? Essa é uma questão histórica, né, e aí a gente não tem como não passar pelo debate racial, é impossível, né.
A gente tem falado sobre isso, né, sobre como que nos estudos urbanos, na sociologia da violência, né, o grande buraco que ficou com a ausência do debate racial e como muita gente, eu inclusive, estamos tendo que correr atrás disso. E é impossível pensar, porque é um ódio histórico construído. Então, assim, é direcionado para corpos específicos, para pessoas específicas, e essas pessoas são racializadas, e o território é racializado. E eu percebo, né, a partir das pesquisas que venho fazendo, que o processo de criminalização, ele é junto com esse processo de racialização que acontece, né, não acontece de forma separada. Então, assim, você aqui no Rio, né, e aí foi importante também quando eu saí daqui e fui morar em outros lugares e tinha que explicar não só a geografia, mas as inscrições, as minhas próprias inscrições, né, em termos de raça, classe, porque o Rio é dividido entre asfalto e favela, e essa também é uma divisão racial. Ela não é só uma divisão de classe, território, ela é uma divisão racial. Então, a forma como a favela foi construída no imaginário social, ela é uma construção que produz também esse ódio, né. E quanto mais se percebe a cidade como violenta, mais um determinado segmento elitizado e amedrontado localiza nesses territórios essa violência. Sendo que quem produz a violência no estado é o próprio estado. Quem produz a violência no Rio de Janeiro é o estado, é o governo do Rio de Janeiro, né. Foi o Gordinho do Rio de Janeiro que matou 120 pessoas, né. Exatamente, né, então assim, essa inversão do que acontece, ela é muito perversa, porque você tem um segmento minoritário de pessoas que conseguem ainda viver numa bolha, de pessoas que estão cercadas de privilégio, de pessoas que podem escolher não saber como é morrer dessa forma. Como é que é você morrer passando por uma situação de tortura, como é que é você ter um seu dia marcado por um corpo que é mutilado. E aí eu não estou falando nem da pessoa que foi mutilada, é de quem está do lado vendo. É de criança de 3 anos tendo que ver essa imagem. Sem filtro, sem aviso de disclaimer, vai aparecer uma imagem violenta, escolha se você quer ver, né. Existe uma pequena parte dessa sociedade que vive sem saber dessas situações, né, e que de fato uma parte não se importa com o que acontece, e a outra parte quer mais é que essa gente seja morta mesmo, né. Afinal de contas é todo mundo bandido. Então assim, é um abismo que a gente tem. Então, saber desse aplauso, né, quando eu vi essa notícia e tinha imagem também, né, isso também é muito violento. Saber que tem esse segmento e que é uma minoria privilegiada que vai pautar esse tipo de política genocida que está em curso. É uma coisa muito impressionante, né, assim, como você falou, né, não é só você ser a pessoa que toma o tiro, né, ser a pessoa que convive com o tiro, né, que vê o corpo, tudo mais. As pesquisas de opinião, eu sinto que elas derrubaram a moral da reação pública em relação ao massacre. As pessoas ficaram assustadas que a maioria da população do Rio de Janeiro é a favor de operações que matam pretos e povos, né. Acho que diz bastante sobre quem está se assustando, né, com esse tipo de notícias. Eh, mas eu queria voltar 2 passos para trás, fazer uma pergunta pra te ouvir falar, que é: o que que significa você levar em consideração pesquisa de opinião sobre a vida do outro? Ou seja, o que que significa? O que que você acha eticamente de perguntar para alguém se é certo ou errado matar os outros? Eu acho um absurdo essa pergunta ser feita. Como que essa pergunta é produzida? Olha que momento, né, a gente está vivendo para acharem razoável essa pergunta ser produzida. Você acha ok matar alguém? Assim, que pergunta é essa, né? A gente chegou num pra mim é tão complicado pensar nessa inversão, porque de fato isso é barbárie, né? E acusam os moradores de favela de serem os bárbaros. É a mesma inversão que vai ser produzida em relação, por exemplo, a Israel e Palestina, né. Os criminalizáveis. Essa inversão, e é uma inversão produzida com muita inteligência, com muita sofisticação. Então também fico muito incomodada quando as pessoas falam que a polícia está agindo sem inteligência. A inteligência é para matar. A racionalidade do Estado é uma racionalidade racista e que, de fato, mistura, né, esse ódio histórico
a pessoas negras, a pessoas indígenas. O helicóptero que dá rasante na favela, agora também está dando rasante na aldeia indígena. Então são tecnologias de guerra que produzem morte, e isso não é uma falha no contrato social, isso é uma forma de administrar, de governar populações, territórios, as vidas e as mortes. Então, assim, para mim essa pergunta é um absurdo. Ela deveria ser proibida, essa pergunta, e olha que eu não sou chegada a proibições, né, mas essa pergunta deveria ser proibida. Eu acho que num podcast de ciências sociais, né, acho que muita gente em algum momento vai trabalhar para formular esse tipo de pesquisa para ganhar um dinheiro, é sempre bom manter esse alerta, né, eu também fiquei um pouco estarrecido, né. A nossa ciência, nosso fazer científico, ele é muito calcado na separação entre trabalhadores e bandidos. Ele é calcado tanto na capacidade de ela mesma fazer essa diferenciação, né, definir quem é trabalhador, definir quem é bandido, mas também ela é muito calcada na ideia de, digamos assim, inocentar o bandido transformando-o em trabalhador, né, ou seja, acontece alguma coisa, o Estado comete algum tipo de violência e a gente corre para justificar que aquilo é uma violência ilegal, né, porque não trata-se de um bandido, trata-se de um trabalhador, né. Isso é um problema metodológico, né, cientificamente falando. Eu queria saber, te ouvir falar, por exemplo, se nesse caso do massacre, né, se quando chegarem as confirmações, se todas as pessoas que fizerem parte do Comando Vermelho, se todas elas forem bandidas, você acha que a gente é capaz, enquanto ciência social, de reagir a esse tipo de fato, ou a gente só para quando é o trabalhador reconhecido pelo Estado que é violado pela polícia? Muito importante pensar sobre isso, porque eu acho que as ciências sociais esquecem de coisas muito básicas. A gente está falando de pessoas, a gente está falando de gente, né? De gente que tem família, que tem mãe, que tem filho, que tem irmão, que tem namorada, que tem esposa, que tem marido, enfim. E muitas vezes as categorias fazem as pessoas desaparecerem. Esse é um problema da nossa área. As categorias não podem ser mais importantes que as pessoas. E aí eu acho que tem uma galera, né, muito forte aí, quem trabalha, por exemplo, com os coletivos de familiares de pessoas privadas de liberdade, que estão fazendo um trabalho colaborativo com esses coletivos, com esses movimentos, e que são também os movimentos de familiares de pessoas presas, aqueles que vão trazer, qualificar o debate dos movimentos sociais de familiares de vítimas da violência de Estado também, porque isso também é uma exigência complicada de você fazer, por exemplo, para uma mãe que vai dizer que o filho dela era inocente, ele não merecia morrer. Tem uma mudança no discurso das mães e das demais familiares do movimento sobre esse aspecto, né, de falar: "Bom, não importa se ele era bandido ou não, porque a polícia não pode entrar na favela e matar. O Estado não tem essa autorização. Não deveria ter, tá tendo, não é uma autorização formal, não é uma autorização legal. Essas mortes são mortes ilegais. A gente está falando aqui de execuções extralegais, a gente está falando aqui de execução sumária, né". Eu acho que é importante lembrar algumas coisas muito básicas. Não existe na nossa Constituição brasileira essa autorização. Agora, existem muitas brechas para que isso aconteça. Então, eu fui aprendendo com o pessoal da antropologia do Estado, a galera que estuda antropologia da administração pública, antropologia do poder, antropologia do direito, né, como olhar nessas entrelinhas para entender como que essas pequenas modificações na legislação vão autorizando essa matança, porque isso vai acontecendo. Então, a Débora das Mães Mais sempre fala isso, né, uma canetada mata mais que o fuzil. E então a gente tem, eu acho, o dever também de prestar atenção nessas canetadas. Acho que no debate da Unicamp ontem a gente falou sobre isso um pouco, né, sobre a importância de girar esse foco também, nós enquanto cientistas sociais, para essas elites, para as elites que estão ocupando altos cargos nas esferas do legislativo, do executivo e do judiciário. Como que é importante prestar atenção nessas atuações, né. Mas eu acho que agora voltando, né, para a parte inicial da questão que você trouxe, eu não acho que as ciências sociais estejam preparadas para defender os bandidos, não acho. Porque é uma área também muito elitizada e muito racista, né.
Então, assim, a gente vê processos de criminalização acontecendo dentro das universidades, né. As universidades públicas estão cada vez mais cheias de catraca, cheias de fechaduras eletrônicas e com medo de que estudante, por exemplo, roube objetos. Isso é pós-cotas, ou seja, quanto mais estudante negro entra na universidade, mais amedrontada a elite da universidade fica, né. E nas ciências sociais não é diferente, infelizmente. É uma área também que está mudando de perfil. É uma área que antigamente as pessoas que iam fazer ciências sociais eram pessoas que queriam ser intelectuais, que não precisavam ganhar dinheiro para pagar aluguel, né. Então, assim, a gente também está falando é um fato que precisa ser tratado com serenidade, né. As ciências sociais são racistas, porque não existe no Brasil área que não seja racista. E aí, se essa área é racista, ela não vai olhar para uma pessoa que estava lá trabalhando no varejo, né. E aí é muito doido, né, pensar que quando teve aquela operação como é que é esse lugar aí em São Paulo que teve aquela operação? Qual a operação dos ricos ou dos pobres? A dos ricos. Faria Lima. Ah, essa, da Faria Lima. Como que é tudo muito diferente e aquilo ali, como é higienizado, limpinho. Não são pessoas que demonstram perigo para essa elite, tá. É a mesma elite, pô, é o pé primo do cara, né. É, e quando esse negócio acontece, a narrativa entre nós é a infiltração do crime organizado no capital financeiro, né. Não é uma coisa fofa? Ou seja, a Faria Lima é vítima, né. Salvem a Faria Lima, porque o PCC está chegando, né. É uma inocência cínica, porque o eles estão financiando o crime, né. Sim, a Faria Lima não precisa de dinheiro do crime, né, assim, bilionários. Eles estão financiando e ganhando em cima do é muito essa a maneira de formular pensamentos é calcada numa separação entre legalidade e ilegalidade que é muito difícil de tirar, né, muito difícil de tirar, muito difícil de tirar mesmo. Enfim, a gente vai tentando. Isso que você falou, Ju, essa coisa de fazer com as pessoas aqui é um mistério, né, cara. Assim, tipo, eu, por exemplo, agora daqui uma semana vai ter um evento aqui, eu tô fazendo, né, sobre a Operação Escudo em Santos. Aí eu vou trazer a molecada que eu tô fazendo um projeto de geração cidadã de dados lá de Santos, né. Então, veja, esse é o básico do básico do básico da extensão, né. Tipo, o cara que pega a mãe da galera e coloca pra dar aula, né. A única coisa boa, né, que é quando não tem nada, você tem liberdade pra criar, né. Se fosse um campo muito dominado, acho que eu não teria liberdade. Nossa. Mas sabe uma coisa importante? Eu fui numa atividade na PUC, na vinda da Ruth Gilmore, nessa última vinda dela, teve uma atividade muito legal a partir dos coletivos, dos núcleos de extensão que atuam com a advocacia popular. O núcleo da Tula Pires puxou e foram vários núcleos, né, estavam todos os núcleos de assessoria jurídica presentes, e eu fiquei muito, assim, animada de pensar um encontro de projetos de extensão abolicionistas, que não sejam apenas do direito, mas porque a gente tem também nas ciências sociais, às vezes, uma dificuldade, eu acho, de pensar a extensão, porque a gente também não é treinado a pensar intervenção, a pensar uma atuação mais prática, a partir do que a gente faz, a partir do nosso ofício, né. Eu acho que é um grande, assim, um grande problema na formação mesmo, de como essas escolas também é isso, que vão para um caminho muito teórico, às vezes ficam muito desagarradas, né, do chão, da vida concreta. E aí, como que você vai pensar projetos de extensão se você está voando lá em cima, né, não há terra. Eu brinco que a gente tem que fazer fio terra. Aterrar o mundo, né. Obrigada por terem ouvido este episódio. Todas as referências mencionadas ao longo da conversa estão disponíveis na descrição. Além disso, disponibilizamos também, para garantir acessibilidade, a transcrição da entrevista. Esse episódio foi apresentado por Evandro Cruz Silva. A produção foi feita por mim, Carol Parreiras. A edição é de Irene do Planalto Chemin, da consultoria de podcast Caminho do Som. A arte de divulgação é de autoria de Israel Tebet. A vinheta que abre e finaliza o episódio é de Joshua Wales e está disponível para uso livre no Pixabay. Vocês encontram mais informações sobre a Unpox no nosso site, que é o www.unpox.org.br, e também no Instagram, @Unpox. O podcast Unpox Pública é um produto de divulgação científica da Unpox. Até a próxima e continuem conosco.